A Pocahontas que conhecemos através da Disney é uma mentira completa. Talvez você já soubesse disso, mas hoje nós vamos conhecer a sua verdadeira história. A história da verdadeira mulher indígena que existiu, sim, mas que sofreu muito nas mãos dos colonizadores. Pocahontas teve sua história transformada em uma narrativa onde o povo colonizador era o povo bom e onde o povo nativo só precisava entender e compreender isso pelo bem e pela paz maior. A Disney não foi a primeira a retratar ela dessa forma, essa narrativa já existe muito antes da Disney existir, mas é inegável que ela ajudou a perpetuar esses estereótipos de uma forma mágica. Pocahontas é retratada como diferente do resto de seu povo, melhor do que eles, porque era a única que queria alcançar a paz e uma conciliação entre os ingleses e os Powhatans. Ela é o retrato da boa indígena que via coisas que os outros não viam e que desejava conhecer um novo mundo. Na realidade, no entanto, a vida dela foi marcada por muitas tragédias. Nada aconteceu da forma que Pocahontas 1 e 2 contam. E até mesmo na história verdadeira dela, há algumas divergências nas informações que foram escritas por outras pessoas. Oiê, eu sou a Lari e esse é o Desvendando Histórias, onde a problematização e a crítica são um caminho sem volta. A verdadeira história da Pocahontas se passa entre o fim de 1500 e o início de 1600. Ela era filha de Wahun Senaka, o chefe supremo do território Powhatan, e os nativos chamavam o lugar de Tsenacomoco, o que hoje é o estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Nós vamos falar aqui sobre a versão mais conhecida, que é a versão que contam os ingleses, mas também vamos falar sobre a versão que veio da tradição oral dos descendentes desse povo, os Mattaponi. Os Powhatan não possuíam uma língua escrita, mas transmitiam a sua história e o seu conhecimento oralmente. E para garantir que tudo isso fosse transmitido com precisão, um grupo de pessoas era escolhido para conhecer todas as informações, memorizá-las e compartilhá-las de uma forma responsável com os outros membros do povo. Essas pessoas eram conhecidas como Quiacros, que também eram líderes espirituais. O livro A Verdadeira História de Pocahontas, O Outro Lado da História, foi escrito pelo Dr. Costello e por Angela Daniel. Costello era descendente dos chefes Mattaponi e também foi historiador oral do povo. Então é por meio dessa conexão que ele tem conhecimento do que aconteceu com Pocahontas, da sua vida, do seu sequestro e da sua morte. Na realidade, Pocahontas era o apelido da garota, que significava pequena travessura, Little Mischief. Para a família e as pessoas ao seu redor, ela era conhecida como Amonuchi ou Matoaka. Um dos dois, não fica claro qual deles pelas fontes que eu peguei, mas um deles era o seu nome de nascença e o outro pode ter sido um nome que foi adotado após os 12 ou 13 anos ou mesmo um nome secreto. Matoaka pode significar flor entre riachos ou aquele que acende ou é aceso, no sentido de entusiasmo mesmo. Em algum dos lugares, enquanto eu estava pesquisando, eu vi que pode ser que o nome Matoaka venha porque a mãe dela era de uma aldeia do outro lado do rio e o pai dela do outro lado. Então, ela era uma flor entre rios. E eu achei muito bonito isso. Não sei se é verdade essa parte ou não, porque eu achei só uma das fontes, mas achei uma explicação bem bonita, assim. A mãe dela também disse que ela provavelmente morreu durante o parto. Então, por isso que a gente não sabe muita coisa sobre ela. Na versão da Disney, a Pocahontas se apaixona pelo John Smith. E se você, como eu, cresceu com os filmes da Disney, talvez não com fita VHS ou com DVDs como eu, mas talvez sim, provavelmente você se lembra dessa cabeleira loira aqui como o John Smith. E o cara realmente existiu. Ele foi uma figura aí importante para os ingleses e tal, mas a sua história, na verdade, é bem diferente da versão contada pela Disney. Pocahontas tinha mais ou menos 11 anos de idade quando os ingleses chegaram e se instalaram nas terras dos Powhatan, que chamaram de Jamestown, né, um pedaço da terra ali, em maio de 1607. Ela e o seu pai não conheceram nenhum inglês até o inverno do mesmo ano, que foi quando o capitão John Smith foi capturado pelo irmão do pai da Pocahontas, o Openchan Canoe. E uma vez capturado, John Smith foi levado através de diversas aldeias da chefia Powhatan até ser levado para a capital que se chamava Werowocomoco, até o chefe Powhatan, o pai da Pocahontas. E foi aí que aconteceu o famoso resgate do John Smith pela Pocahontas,
que existem várias versões dele, e eu já adianto que a versão mais conhecida, que é a versão do John Smith, em que a Pocahontas resgata ele, é a menos provável de todas. O Smith contou que ele foi levado até o chefe Poitin e haviam 2 pedras largas na qual enfiaram a cabeça dele no meio delas, e aí um guerreiro levantou um porrete para esmagar a cabeça do inglês. Mas antes que isso pudesse acontecer, a Pocahontas se adiantou e colocou a cabeça dela em cima da cabeça dele para impedir que acontecesse. E isso parou a execução. Bem dramática, essa é a versão do John Smith. Dado o contexto histórico, dados os costumes dos Poitin, isso provavelmente nunca aconteceu. A gente já vai chegar na versão do que pode ter acontecido de verdade, segundo os descendentes do povo indígena. Mas ainda no relato do John Smith, para a gente concluir a parte bem historicamente incorreta dele, depois do ocorrido, o chefe Poitin disse a ele que agora ele era parte do povo, em troca de 2 ótimas armas e uma pedra de amolar. Poitin daria a Smith Caparoazic, que era um lugar a leste de onde eles estavam, e que aparentemente era um lugar melhor, e que ele estimaria ele para sempre como um filho. E o Smith, depois disso, foi autorizado a partir, assim, como se nada tivesse acontecido. Mas aí ele fez o drama dele, porque faz todo sentido isso ter acontecido, né? Vamos lá. Segundo os autores indígenas, a parte plausível é que ele foi nomeado um tipo de chefe, que era ainda subordinado aos Poitin pelo tempo que durasse a estadia dos ingleses. Ele era tipo, sei lá, um diplomata ali, vai. E ele foi, de fato, capturado pelo irmão do chefe, mas, na verdade, ele levou ele de aldeia em aldeia para poder mostrar para os Poitin quanto os ingleses eram tão humanos quanto eles. Então, né, bem diferente ali do que ele achou que era ou inventou que era. A gente nunca vai saber, provavelmente. E esse resgate que ele conta, no entanto, provavelmente foi uma forma de dar as boas-vindas a ele e, por extensão, aos ingleses, à nação Poitin. Essa era uma cerimônia na qual os quiacros, que eram os líderes espirituais, além de conselheiros políticos, médicos, historiadores, enfim, pessoas muito, muito importantes dentro da comunidade, provavelmente participaram. É dito também que eles aconselharam uma política de boa vizinhança entre os ingleses e os Poitin. E isso durou por um tempo aí, até não durar mais. Aí por culpa de quem? Vou deixar vocês adivinharem. Mentira, já vou contar, mas acho que vocês já sabem. Outro indicativo de que o John Smith mentiu é que a Pocahontas não estaria na cerimônia porque crianças não eram permitidas em rituais religiosos. Então, provavelmente ela não poderia estar ali. Por isso também a teoria de que, na verdade, o John Smith ele só inventou esse resgate para se colocar na história em uma posição melhor. Além disso, ele também não mencionou esse resgate nos seus escritos de 1608, só mais tarde. E ainda mais, há outros exemplos dele sendo resgatado, dele contando histórias em que ele é resgatado enquanto ele era mercenário lá no leste da Europa por belas damas que ajudavam ele. E fora que essa narrativa de uma mulher nativa ajudando um europeu já existia em fontes espanholas. Sim, o cara era muito criativo, entendeu? Para benefício próprio, principalmente. Ele era muito criativo. Nossa, meu bem, você é muito criativo. Parabéns. De qualquer forma, o chefe Poitin, o pai da Pocahontas, ele realmente gostava do John Smith, né? Ele até mesmo ofereceu um lugar melhor para que eles se instalassem. E o Smith jurou amizade a ele e ao seu povo. E na sociedade Poitin, a palavra de alguém era levada muito a sério. Ela era sagrada. Mais tarde, é claro, ele quebra essa promessa, assim como os ingleses. Mas ali ainda no inverno de 1607 a 1608, os povos nativos eles foram tão acolhedores com os ingleses que eles enviaram comida para Jamestown, e foi nessas visitas que Pocahontas ficou conhecida para os ingleses. E ela era vista como um símbolo de paz, né? Ela ia junto, só que muito provavelmente ela não ia desacompanhada, ela não ia sozinha. E porque ela tinha uma certa segurança com ela, que não se sabe se os ingleses viram isso, que pode ser até que tenha sido um tanto escondida ali, mesmo que não fosse tão visível. Os ingleses perceberam isso e eles assumiram que ela era a filha favorita do chefe Poitin, que ela era uma pessoa muito importante ali. Isso vai ser bem importante mais pra frente, porque eles vão fazer por causa disso e em benefício próprio. Conforme o tempo foi passando, contudo, as relações entre os nativos e os indígenas foi piorando.
foi se deteriorando, vamos dizer assim. Os ingleses começaram a exigir comida de uma forma mais agressiva e conforme a seca do verão foi chegando, isso foi se tornando inviável, pelo menos a quantidade de comida que eles exigiam foi se tornando inviável e ela não podia ser provida. Em janeiro de 1609, o John Smith visitou a aldeia sem ser convidado, assim como os ingleses visitaram a nova terra, né, sem serem convidados. O Arun Senaka o reprimiu pela conduta dos ingleses e a conduta dele mesmo de ter ido ali sem convite e também expressou o seu desejo de paz, mais uma vez. A filosofia Powhatan era de que se ganhava mais com a paz do que com a guerra e com a violência, com a força. E de acordo com John Smith, durante essa visita, a Pocahontas saiu da floresta para salvar a vida dele mais uma vez, avisando a ele que o pai dela queria matar ele e tudo mais. Só que isso é muito pouco provável, porque se fosse verdade, a Pocahontas provavelmente não ia nem ter conseguido passar pelos guardas do John Smith. Ela era uma criança muito bem protegida, muito bem supervisionada, como a gente viu aqui, né? Se ela era mesmo a favorita do Powhatan, era mais ainda isso. Se ela ia visitar Jamestown e tinha uma certa segurança com ela, isso muito provavelmente também não aconteceu. Essa parte dela ia avisar ele que algo ia acontecer com ele e tudo mais. Provavelmente ele inventou isso para poder ter uma desculpa para fazer alguma coisa. Ou mais pra frente, né? A questão da violência que os ingleses tiveram com os povos indígenas. Então, se o chefe Powhatan realmente pretendia matar o John Smith, isso também teria ido contra os padrões culturais dos Powhatan com as crianças, né? Mas, coincidentemente ou não, muito a favor da narrativa que os ingleses quiseram criar com a Pocahontas. Conforme as relações entre os dois povos pioraram, Pocahontas então parou de visitar os ingleses. E nessa época, ela teve a sua cerimônia de maioridade, que acontecia dos 12 aos 14 anos e significava que a pessoa estava pronta para receber cortejos e se casar. Essa cerimônia se chamava Huskanasqual e nela a garota trocou o seu nome oficialmente para Pocahontas, pelo menos segundo o livro da história da tradição oral. Era uma cerimônia discreta e foi mais secreta do que o usual, porque os Quäkros tinham ouvido rumores de que os ingleses eles planejavam sequestrar a Pocahontas, o que mais tarde realmente se confirmou verdade. Durante a cerimônia, havia uma celebração e nela uma dança que permitia que os guerreiros procurassem para eles uma parceira. E foi provavelmente nessa dança que Pocahontas conheceu Cocoon, que se tornou seu marido. Cocoon era de outra aldeia e era um guerreiro muito bom, então seu pai sabia que ela teria a proteção que precisava, principalmente frente ao que vinha acontecendo. Eles se mudaram depois para a aldeia do marido dela, onde a Pocahontas deu à luz a um filho. No entanto, em 1613, o plano dos ingleses de sequestrá-la se confirmou e deu certo. O capitão inglês Samuel Argall exigiu a ajuda de Japazol, que era o chefe da aldeia do marido da Pocahontas. Ele não queria entregar elas aos ingleses, ela, além de tudo, era sua cunhada. No entanto, negar isso a eles era sofrer o risco de um ataque para o qual eles não teriam defesa. E isso fez Japazol concordar com o plano pelo bem do seu povo. Eu fico imaginando, inclusive, o nível das ameaças que eram feitas para eles, para isso ter acontecido, mas tem certas coisas que a gente só pode imaginar. E aí, para ganhar a simpatia do capitão e também uma possível ajuda do inglês, o Japazol disse que temia pela retaliação do pai da Pocahontas. O Argall prometeu proteção e assegurou que nenhum mal aconteceria a Pocahontas. Lógico que ele estava mentindo. Mas o chefe da aldeia concordou, antes fazendo uma última barganha. Eles deveriam libertar a Pocahontas assim que ela embarcasse no navio. O Argall concordou, mas quando chegou o momento eles não a libertaram e ainda por cima, antes de partir, mataram o seu marido Cocoon. O filho deles estava com outra mulher da tribo, então ele provavelmente não morreu, mas tem muita pouca informação sobre esse primeiro filho da Pocahontas. Se você joga no Google, disse que a Pocahontas só teve um filho, que foi o filho que ela teve mais tarde com um europeu. Mas isso é mais um apagamento da história dela. Ela foi então transportada para Jamestown. Seu pai tentou devolver as armas para tentar pagar por um resgate, mas ela não foi liberta. Em vez disso, ela foi colocada sob os cuidados do Sir Thomas Gate, que supervisionou o resgate e as negociações. Nessa época, ela tinha entre 15 a 16 anos. O Arun Senaka caiu em depressão. Os conselheiros espirituais aconselharam retaliação, mas o chefe Powhatan não queria fazer isso porque
não era o jeito do povo dele e insistiu em encontrar soluções pacíficas. A Pocahontas também caiu em depressão profunda, mas ela era submetida às vontades dos seus captores. Só que ser capturada era uma coisa que acontecia entre povos também, então a Pocahontas ela já sabia mais ou menos como agir nessa situação, por isso ela cooperou, tanto pelo bem de seu povo, quanto como uma forma de sobrevivência. Eles ensinaram a ela o jeito inglês, principalmente as práticas religiosas, forçando aí uma conversão dela. E ainda por cima, os seus captores contaram a ela que seu pai não a amava mais. E aí, em dado momento, ela ficou sobrecarregada e teve um colapso, que, né, não é para menos, né? Depois disso, eles conseguiram que a irmã dela fosse para Jamestown para cuidar dela enquanto ela estava mal. E ela foi junto com seu marido, o nome dela era Matatiana, não sei se eu tô pronunciando certo. E aí, quando ela foi, a Pocahontas se abriu com ela, contando que ela havia sido estuprada e que estava grávida do John Rolfe. Embora, né, a versão inglesa não conte essa parte. Eventualmente, ela deu à luz a um filho chamado Thomas. A data de nascimento dele não foi registrada, mas a história oral contada pelos indígenas diz que ela deu à luz antes de se casar com o John Rolfe. Tem aí as suas contradições com a história que os ingleses contam. Eles dizem que ela se apaixonou pelo cara, quis casar com ele, que é muito pouco provável, né? E aí então ela engravidou e teve o filho, tal, como mandam os preceitos cristãos. A Disney, no entanto, é bem engraçada essa parte, né? Não sei, engraçado, tragicômico talvez, fez um triângulo amoroso com esse cara no Pocahontas 2, que é um filme que eu nunca assisti, porque eu sei a bomba, a maldição que esse filme é, então eu nunca tive coragem de ver. Mas é isso, eles tiveram coragem de pegar um cara que na vida real estuprou ela, com quem ela foi obrigada a casar, provavelmente, e colocar ela como um triângulo amoroso e mais um cara, mais um europeu por quem ela se apaixonou. Mais uma coisa que faz sentido com a narrativa colonizadora. Então é lógico que a Disney ia fazer isso. Na primavera de 1614, os ingleses continuaram com a narrativa de que o pai dela não a amava mais. E nisso eles até encenaram uma troca de Pocahontas pelo pagamento do resgate. Só que durante a troca, eles encenaram uma briga que aconteceu e aí isso encerrou as negociações de ambos os lados. E daí foi dito a ela que essa recusa de pagamento do pai dela era uma prova de que o pai dela realmente não a amava mais, que ele amava mais as armas inglesas do que ela. Quando Pocahontas foi convertida forçadamente, provavelmente, ao cristianismo, ela foi batizada de Rebecca, mais tarde se tornando Rebecca Rolfe ao se casar com o John Rolfe. E daí que a Companhia Virgínia de Londres decidiu que poderia fazer mais um uso da filha favorita de Powhatan. Eles pensaram que como uma indígena convertida e casada com um homem inglês, a Pocahontas ela poderia encorajar o interesse dos ingleses na Virgínia e na companhia. Basicamente, eles queriam usar ela para mostrar como os selvagens poderiam ser civilizados. Então, em 1616, os Rolfes e vários representantes dos Powhatan, incluindo a irmã da Pocahontas e o marido dela, foram mandados à Inglaterra. Vários desses representantes eram cuiacros disfarçados. Lembra lá que eu falei que esses líderes espirituais eles eram responsáveis por manter a história viva? Então, provavelmente foi dessa forma que eles ficaram sabendo o que aconteceu com a Pocahontas que a gente vai ver agora. Na história escrita pelos ingleses, na Inglaterra, a Pocahontas frequentou um baile de máscaras onde ela se sentou ao lado do rei e da rainha, e daí, eventualmente, a família do John Rolfe, ela, né, o filho e tal, se mudaria para onde então a Pocahontas encontraria o John Smith outra vez. Um tempo antes, o John Smith escreveu uma carta contando aos ingleses o tanto que a Pocahontas tinha ajudado os ingleses lá naquelas terras, e ela passou meses na Inglaterra antes que ele fosse visitá-la. Quando eles se encontraram, a Pocahontas o reprimiu pela forma como ele tratou a sua família, seu povo, seu pai. Lembrou a ele de como ele foi acolhido como um filho, como ele foi ingrato, o filho da puta, né? E como o Smith chamava o pai dela de pai até. E ela, como uma estranha na Inglaterra, sentia que devia chamar o John Smith de pai, só que ele negou isso para ela. Mais tarde, eles retornaram à Virgínia, exceto Pocahontas, que não retornou nem viva e nem o seu corpo teve alguma dignidade de retornar para sua terra. No navio, ela e John Rolfe jantaram com o Capitão Argall. Pouco depois,
a Pocahontas ficou doente e começou a convulsionar. Os indígenas dizem que ela tava super bem, sabe? Tipo, ela não demonstrava nada antes do jantar. A sua irmã tentou conseguir ajuda, mas ela já estava morta quando eles retornaram. Ela foi levada a Gravesend e foi enterrada na igreja. E o Thomas, seu filho, foi deixado para trás para ser criado por parentes na Inglaterra. O restante das pessoas voltou para a Virgínia. A suspeita é de que ela tenha sido envenenada, mas a história que os ingleses contam é outra. Eles dizem que ela provavelmente morreu de uma doença respiratória como pneumonia ou que foi, sei lá, disenteria. O seu pai, quando descobriu o que havia acontecido, caiu em depressão. Ele foi dispensado da sua posição de chefe e em 1618 ele faleceu. Antes de continuarmos, a gente tem uma série de vídeos aqui no canal sobre verdadeiras histórias. Já falamos sobre Mulan, por exemplo, e sobre Cinderela. E tem mais vídeos desses vindo por aí. Se você curte desvendar histórias, problematizar histórias, já se inscreve aqui embaixo e deixa um gostei nesse vídeo. E não esquece também de ativar o sininho para ser um continho e fazer parte da nossa antologia. Bom, eu acho que já deu para perceber que a versão do filme da Disney tá muito errada, né? Mas além dos erros históricos, como fazer a Pocahontas se apaixonar pelo John Smith, fazer ela ser uma mulher adulta enquanto John Smith conhecia ela. Além de todas essas coisas, a Disney ainda reproduz estereótipos nocivos aos povos indígenas. A princesa indígena é um estereótipo que geralmente envolve a filha do chefe, que é forte e impiedoso. Ela é retratada como desejável, linda e intocável. É geralmente submissa, ajuda os colonos e se apaixona por um cara que não é o cara que o pai ou a aldeia escolheu para ela. E geralmente o homem pelo qual ela se apaixona é um homem branco. A princesa indígena é quase sempre sexualizada, uma história que se repete muito para os povos nativos. O desenho da Pocahontas mesmo, da Disney, tem uma coisa que não acontece com outras princesas, ou melhor, com princesas brancas da Disney, que é ter uma silhueta mais marcada, roupas mais coladas e que mostram mais pele. Mas acima de tudo, ela é uma das princesas que é mais sexualizada pela cultura pop em si também. Em trajes de Halloween, fantasias de Halloween, ou, por exemplo, na vez em que a cantora Nicki Minaj postou uma foto dela com suas 3 versões de Pocahontas, que era uma coisa bem explícita, assim, eu não vou colocar aqui porque é muito horrível, mas se você der um Google, você consegue ver o que eu tô falando sobre e o quão esdrúxulo é isso. E além disso, a retratação dos indígenas como um povo que literalmente fala com os animais também é uma retratação de um estereótipo nocivo. É uma maneira de desumanizar os povos nativos, interpretando de uma forma colonial a relação que eles tinham com a natureza, com os animais ao redor e propagando ideias completamente erradas. E aqui eu já me adiantei no argumento que você pode até falar que, mas a Cinderela também fala com animais. E é verdade, a Disney fez isso lá com os ratinhos dela, tudo. A Barbie faz isso em A Princesa da Ilha. Mas a questão é que com essas personagens, isso não tá sendo feito como a reprodução de um estereótipo de todo um povo, ou de vários povos, né? Como se fossem um só, que é uma coisa que acontece bastante. São eventos isolados com explicações separadas e que não se repetem várias e várias vezes, principalmente de uma forma nociva no imaginário de pessoas brancas ou de como pessoas brancas se comportam. Há inclusive uma versão de Pocahontas de um escritor chamado David Garnett, onde ele mostra as mulheres indígenas torturando os seus prisioneiros que estão pelados até uma morte obscena. Ele também retrata orgias cheias de paixão sexual que agem como um tipo de expurgo depois dessas mortes, e o livro vai usar da Pocahontas mais uma vez como essa pessoa que é a diferente, que é a sensível, que não é igual ao seu povo, como uma lição de moral, como se fosse uma lição de moral para os menos e não civilizados, que eles retratam de uma forma, de novo, completamente esdrúxula. Garnett descreve Pocahontas dizendo que ela salvou Smith e ela diz assim: ele é meu homem, eu o tomo, sou velha o suficiente, eu o quero, ele pode me fazer miçangas e cintos de cobre. Além do que, o que eu gostaria de lembrar, gente, aqui que a gente tá falando de uma figura histórica que era uma criança quando conheceu o John Smith, tá? E que as pessoas se sentiram no completo direito de pegar e sexualizar ela e fazer histórias desse tipo. E nesse livro, ela é descrita de diversas formas.
apaixonada pela cultura europeia, que com os olhos que brilham para as coisas que ela vê, que estão relacionadas à cultura europeia. Diferente do seu povo, ela é melhor porque ela valoriza o ocidental, ela valoriza o colonizador. E ao mesmo tempo, ela é descrita como selvagem, bárbara e outras tantas palavras que são utilizadas pelos colonizadores para descrever povos nativos. Eventualmente, ela vai se tornando civilizada o suficiente para ser aceita pela cultura da Europa Ocidental. Ela é excepcional, uma princesa cristã, uma mulher que não poderia mais ser considerada uma simples indígena. Ela não é, porque ela aceita a cultura colonial como acima da sua. Chega num ponto onde ela não consegue nem suportar mais ver o seu próprio povo. A memória da Virgínia e de seu próprio povo teria sido detestável. Eles eram diabólicos, criaturas de sangue, violência e pecado. Não conseguia pensar que em algumas semanas ela voltaria para aquela terra horrenda onde tudo era assassinato, massacre, tortura, onde crianças infames, seus irmãos e parentes rasgavam couros cabeludos das cabeças de homens vivos. Ela estava próxima de Deus. Lembrando que esse tipo de versão foi a mais propagada sobre a Pocahontas por muito, muito tempo, né? No fim do livro, ela renunciou completamente ao seu povo e à sua cultura. Ela é mostrada na hora da morte, completamente fiel ao Deus dos europeus, desejando nunca mais ver a sua própria terra. Pocahontas, então, se torna finalmente a princesa indígena ideal, ou pelo menos aceitável. Nesse estereótipo, há também esse paradoxo entre aquela que muda e aquelas que ficam. As indígenas que não se transformam, que não aceitam a ideologia colonizadora como a correta, sendo ainda retratadas como animalescas e bárbaras e sendo sexualizadas ao extremo, sendo desumanizadas mesmo, né? Enquanto a Pocahontas se tornou esse exemplo de mulher a ser seguida porque seguiu a cultura superior. Margaret Galloway fala em sua tese sobre essa diferenciação entre a princesa indígena, de bom comportamento, virgem, adepta à cultura europeia, e uma indígena que eles chamavam de uma palavra bem pejorativa, que era squaw, que fetichizava as mulheres e as colocavam como personagens que eram ignorantes e que seguiam cegamente os seus líderes. Os europeus inventavam e diria que, de certa forma, até inventam ainda hoje coisas sobre os povos nativos, colocando eles sob uma ótica em que eles poderiam se colocar como os bonzinhos, que estavam ali a serviço de Deus, ou, sei lá, a serviço de eles próprios e do seu colonialismo e imperialismo, mas que, apesar de toda a desgraça e morte que eles levavam para qualquer lugar que colonizavam, eles conseguiam se colocar como as pessoas boas. A representação estereotipada dos povos indígenas geralmente se resume à pobreza e à subjugação. Não é incomum, por exemplo, que uma pessoa indígena seja agredida por seu parceiro, uma mulher, né? A gente falou aqui, por exemplo, de como a Stephenie Meyer faz isso em Crepúsculo, em como ela retrata os povos Quileute como agressivos, como selvagens, em todas as ações, todas as formas em que eles aparecem, eles são vistos como menos em relação aos Cullen, que são os colonizadores. Não são só as mulheres indígenas que são representadas de formas nocivas, os homens também têm a sua parcela aí de visão do colonizador nas histórias, e Crepúsculo mostra bem isso, por exemplo. Também já falamos aqui sobre como a retratação ocidental e branca cai quase sempre nesse lugar de o outro, né, no orientalismo, e como fizeram isso com a cultura chinesa também. E eu falo disso porque todas essas teorias meio que se entrelaçam, elas têm muito em comum, porque quem faz essa retratação geralmente é o homem branco colonizador, ou que faz parte do povo colonizador, né? Iracema, por exemplo, é um ótimo exemplo disso que a gente está falando, o ideal eurocêntrico do que era a mulher indígena, que permanece e causa violências até hoje. Queria fazer uma pausa aqui para falar para você que, se você curte contos de fadas e gostaria de ler um livro inspirado neles, com representatividade e principalmente representatividade queer, esse aqui é o Primavera de Cinzas, meu livro, que está disponível no Kindle. Mais informações aqui embaixo no link, que vai levar você direto para ver a sinopse do livro na Amazon. É importante falar sobre a realidade para que ela não seja moldada até desaparecer, até que a verdade desapareça, principalmente pelas mãos daqueles que violentaram um povo ou mais de um povo.
Eu tenho muito apego com a Disney, por outro lado. As histórias foram parte do meu interesse especial, são até hoje. Mesmo assim, a gente tem que ter consciência de que histórias moldam visões, e visões moldam a forma como a gente enxerga e lida com o mundo. Por isso, nós não podemos ser as pessoas que fecham os olhos e fingem que nada acontece. E se você tá aqui nesse vídeo até agora, eu sei que você não é uma das pessoas que faz isso. Ou talvez você esteja aqui até agora e tá indo fazer um comentário de ódio que provavelmente eu vou apagar depois. Mas muito obrigada pelo engajamento. Eu quero saber de você, qual é a sua relação com a Disney? Você gosta, mas entende as contradições? Curte tendo consciência dos problemas, o que também não tem problema nenhum de acontecer? Ou você não gosta de jeito nenhum, de jeito maneira, não dá, não suporta? Comenta aqui e se inscreve no canal. Prometo destruir outra história da sua infância no próximo vídeo. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo.